recording is on. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do vídeo sobre aquela meditação cristã. Então, na primeira parte, eu fiz uma pequena introdução e expliquei também, fiz aquela revisão. Agora, nesta segunda parte, eu vou trabalhar especificamente a meditação cristã e como nós podemos utilizar como nós podemos praticar através desta meditação cristã, melhorar para que a gente eduque o nosso pensamento para algo que tenha mais a ver conosco, tá bem? Então, vou mostrando sobre o crivo daqueles critérios das meditações, o que pode ser corrigido, o que pode ser melhorado, enfim. Para início de conversa, como eu falei, a meditação é muito inspirada. Essa metáfora que foi utilizada, que ela prevê utilizar do fermento, é muito interessante. Este fermento que Jesus faz elabora esta metáfora para que as pessoas possam compreender mais o que é a mensagem que ele vem para trazer para a humanidade. E essa metáfora que ele utiliza era uma forma que ele utilizava para explicar as coisas, que facilitava a vida das pessoas, facilitava elas entenderem. Então, ele geralmente utilizava de elementos do dia a dia, algo que fosse mais usual. E essa metáfora ela é lindíssima, ela é muito inspirada, e para quem gosta aí deste mundo, quem é do mundo cristão e também gosta da história, gosta de como as coisas eram elaboradas na época, isso vai fazer bastante sentido. Então, vai ser algo que pode ser utilizado nas meditações. Não são todas as pessoas que são cristãs que podem fazer essa meditação, mas para quem se identificar com o processo ou histórico, ou mesmo o manual da fabricação do pão, e conversar isto com os elementos da fé, um elemento pode dar força, ele enriquece o pensamento quando se unem mais elementos da fé, com elementos sensoriais, que tenham a ver com a pessoa. Tá bem? Então, a metáfora do fermento, por que ela é interessante? Ela é interessante porque ela trabalha aqui, eu vou mostrar de novo este esquema, este gráfico que eu fiz na outra aula. Então, nós temos aqui a estrutura de pensamento, né? Temos aqui a área que a gente evita e temos aqui as áreas periféricas, que são as áreas onde a gente quer, onde a gente indica que a gente trabalha e sai dessas áreas. Então, não habite mais aqui e habite aqui, ó. Várias dessas áreas que a gente dê o nosso foco, a nossa intencionalidade, que a gente foque a nossa estrutura de pensamento aqui. E isso vai gerando toda uma força. Isso vai gerando isso vai nos direcionando para aquilo que nós queremos viver. Tá legal? Então, eu coloquei aqui como esta área da espiritualidade. Ok? Então, vamos supor que você que é cristão, vai
ou outra área também pode utilizar também, não necessariamente só os cristãos, vai utilizar esta área para fazer meditação. Aqui, isto representa outras meditações também. Então, vamos lá. Quando ele coloca essa parábola do fermento, ou seja, o reino dos céus, para o cristão, geralmente é o ápice, ou é aquilo que ele vai vivenciar do melhor que habita nele, daquilo que faz mais sentido, que é mais elevado espiritualmente, aquilo que é algo mais sublime. E algumas pessoas têm experiências muito interessantes nesta área. Para quem é interessante fazer esta meditação, para quem vai fazer as suas práticas, ou as orações, ou os cânticos, ou a leitura da Bíblia, ou as reflexões, ou a ética, o comportamento cristão, vai fazer com que ele se afaste um pouco dessas áreas mais problemáticas e ele passe a viver estas outras, vamos dizer, esta área faz com que ele sinta um bem-estar subjetivo, faz com que ele se sinta bem com essas práticas e que ele se sinta assim mais forte, mais integrado com o mundo, com a natureza, com o cosmos, com as pessoas, com Deus, enfim, cada um aí a sua maneira vai estar fazendo esse movimento. Então, é interessante neste ponto que tenha esse cuidado. Quem vai fazer esta meditação que possa sentir durante o processo da meditação, ele vai saber se ele vai estar aqui, ou se vai estar aqui, ou se vai estar numa região neutra também, meio aqui, onde vamos colocar como uma região neutra, onde que ele não sinta muitas coisas, tá legal? Então vamos lá, eu vou partilhar aqui a tela com vocês e vamos partilhar a tela e aí eu vou comparar a meditação com esses critérios que a gente tem estudado, tá bem? Aqui está a meditação, então vocês estão vendo agora na tela a meditação aqui no lado direito, né? Meditação cristã, o reino de Deus é como fermento. E aqui na coluna da esquerda, só um minutinho, aqui na coluna da esquerda nós temos lá os critérios, lembra que nós estudamos nas aulas, são 17 critérios, assim eles foram um pouco enxugados. Então nós vamos ver como é que nós vamos educar o nosso pensamento. Nós vamos educá-lo através destes critérios que nós estudamos aqui durante algumas aulas, tá legal? Então vamos lá, vamos fazer esta prática aqui juntos, tá bem? Quando o padre João Carlos faz eu tenho até que confirmar que fiquei com uma dificuldade de gravar o nome se é o padre João Carlos mesmo, mas enfim, deve ser. Vamos lá. Ele começa assim: vamos começar com uma aula de culinária, mas não se espante. Vamos aprender a fazer pão como no tempo de Jesus. Só assim poderemos entender melhor a comparação que ele fez com o reino de Deus. É bom lembrar, no tempo de Jesus não havia padaria. O pão era feito em casa e era feito pelas mulheres. A farinha para o pão precisava ser preparada na hora. Não havia fermento químico, nem fogão e forno a gás. Olha, vocês vejam que eu acabei arriscando esse elemento esta parte. Não havia fermento químico, nem fogão e forno a gás.
ok, por que eu fiz isso? Isto geralmente quando a gente vai elaborar uma meditação cristã, por exemplo, você aí que gosta que se identifica com esta fé, com esse elemento cristão, você vai elaborar uma meditação, você vai evitar este tipo de colocações. Não havia fermento químico, nem fogão e forno a gás. Quer dizer, esse não haver, tem um dos aspectos que ele fala que é para a gente não falar em carência ou em desperdício, que é o critério número 3. Então, se isso remeter à carência, então não se coloca isso, se deixa fora da meditação. A gente evita essas frases, essas objeções das meditações, deixa fora e só dá vazão para as outras áreas. Aqui em cima, um pouquinho antes, eu só sublinhei, no tempo de Jesus não havia padaria. Isso é uma constatação bastante assim óbvia e tal, e ela também poderia estar riscada. Também poderíamos fazer o mesmo processo. Se isso para a pessoa vai falar em carência, em desperdício e tudo mais, a gente deixa isso de fora da meditação, tá legal? Olha, os outros critérios, que, por exemplo, o critério aqui número 7, a meditação deve ser contínua, bem simples, tudo conectado. Sejam minuciosos, coloquem detalhes, em raízes, isso vai dar força. Isso aqui é um enriquecimento do pensamento. Mas o que eu ia dizer, esta meditação é muito boa, ela é simples, é bem conectada, ela fala do dia a dia. Então, ela começa aqui na descrição de como fazer esse pão. Então, na época de Jesus, como se fazia esse pão? Olha só, nós temos aqui todos esses critérios, vocês receberam aí. Por mais que seja uma meditação no tempo de Jesus, olha como ele coloca: vamos começar separando os grãos para fazer a farinha. Está falando uma aula de culinária. Ele utiliza isso no tempo presente. Vocês lembram aí que o aspecto temporal, aqui no critério número 14, que geralmente é mais interessante fazer a meditação no tempo verbal presente. Alguns, claro, cada um precisa ali verificar a sua subjetividade, mas alguns, quando colocam a meditação como algo do passado, a estrutura de pensamento muitas vezes entende que ele já viveu aquilo, então que aquilo já passou e tudo mais. E se colocar no momento presente é como se a pessoa estivesse mais dentro, estivesse fazendo, ela é como se isso facilita ela a vivenciar a experiência. Lembra do tópico do critério número 10? A experiência interna subjetiva deve ser aquela que tem a ver com você, o que você sentia durante a vivência. Então, como que vocês vão sentindo essa experiência, essa vivência, essa meditação, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar separando os grãos para fazer a farinha. A farinha de cevada era mais barata do que a do trigo. Logo, a maior parte do povo fazia o pão de cevada. Olha, aqui riscamos novamente pelo mesmo critério da carência, da falta. A gente deixou de fora isso. Quer dizer, já retiramos, pois ele não passa pelo critério da carência, o critério número 3. Então, nós tiramos de novo. A gente evita esse tipo, a carência e outros elementos também. Então, pega numa peneira, coloque nela uma porção de grãos de cevada ou de trigo, sacuda bem, desculpa, sacuda bem a peneira,
para os estalinhos das pedrinhas, os grãos diferentes aparecerem. Que lindo, cantando, limpando a sua porção de grãos. Agora triture tudo nas pedras de moer, chamada mó. Então, a pedra de moer chamada mó. Você vê que ele enriquece, ele coloca detalhes. Isso aqui foi um elemento muito bacana. Essa meditação parece que ela já obedece bastante critérios, é muito bacana. Conforme a pessoa vai colocando esses detalhes, os detalhes vão enriquecendo a meditação, vai deixando cada vez a meditação, a pessoa com uma conexão, como se fosse uma conexão mais forte com aquilo que está fazendo. E aí a vivência se torna mais forte, mais intensa, vamos dizer assim, e logo o efeito ele é maior. A tendência é que seja assim. Então, a questão dos detalhes, ela é bem enriquecida. Olha aí, ó, como é bonito. E aí ele continua descrevendo e explicando como é que é essas pedras chamadas mó, né? Como é que é esse pequeno moinho de duas pedras que giram uma em cima da outra. Vamos lá, seguindo a leitura então. São duas pedras achatadas, provavelmente é o termo aqui. Você põe o grão entre elas e vai rodando a pedra de cima. Precisa de jeito e de força. Também triturando os grãos, vai aparecendo a farinha. É mesmo grossa, é integral. Mesmo agora, põe 3 porções da farinha numa vasilha de argila. Olha, tudo cheio de detalhes. Muito bacana essa meditação. Vai fazendo com que a gente entre um pouquinho, tente vivificar isso, né? Viver isso ao máximo. E uma vasilha de argila, ou se imaginar quem já fez isso, para quem já ajudou ou quem já participou ou faz o pão. Este exercício é muito interessante, vai trazer assim uma identificação muito mais forte do que aquele que nunca fez, nunca viu e tudo mais. Para esse vai ser algo mais distante, mas mesmo assim o enriquecimento da meditação pode fazer com que a pessoa se sinta mais integrada. Bem, ele continua então, põe as 3 porções de farinha numa vasilha de argila e um pouco de água e comece a misturar com as mãos. Olha que interessante, aqui vai misturando com as mãos, põe o fermento. Agora o fermento é um pouco da massa fermentada, chamada massa velha, guardada em outra ocasião. Misture tudo e com paciência vá, mas até pegar uma boa ligadura. É como fazem os pizzaiolos e hoje hoje preparam a massa para a pizza. Desculpem aqui a transcrição, eu fiz a transcrição no Google Drive e aí não ficou 100%, então não tem pontuação, falta alguns detalhes aqui na transcrição, tá bem? Olha que legal aqui, ó. Quando ele fala assim, é como fazem os pizzaiolos hoje, ele está fazendo um encarte, fazendo uma ligação com os elementos de hoje, do elemento atual, das pizzas e tal, que também torna familiar este elemento da fabricação do pão. Seguindo então, tudo pronto, separe logo um pouco de massa fermentada, tá, isso aqui já foi, não foi. Separe um pouco de massa fermentada para guardar até que será o fermento do pão de amanhã. Bacana, isso também. Então, guarda um pouquinho, é assim que é feita essa massa, esse pão da época, tinha que guardar um pouquinho da massa para o outro dia, e aí misturava e ele iria ajudar na fabricação do dia posterior, como foi feita com a massa do dia anterior aqui. Separe 2 porções como se fosse uma pizza. Deixa a massa descansar. Depois põe no forno de lenha para assar.
Olha, eu estou fazendo isso até um pouco acelerado para o vídeo não ficar muito extenso, mas isso, no momento de fazer a meditação, lembrem lá do critério 1, desacelerando o pensamento, preparando o ambiente para exercitar. Então, quando forem fazer as meditações, lembrem disso, lembrem de desacelerar o pensamento, de ir preparando um ambiente, não fazer meditações sobre problemas, nunca fazê-lo sobre problemas, porque a estrutura de pensamento vai ser orientada para lá, né? Ser orientada para cá, então evitem os problemas, façam as meditações sobre as outras áreas que vocês têm mais fluidez, e a nossa mente não é, eu estou mostrando aqui como se vocês estivessem vendo, esta área central, lembra do gráfico que eu fiz na área central deste círculo onde ficam os nossos problemas. Nunca fazer meditação sobre essa área, sempre as outras áreas mais periféricas, né? Nossa mente não é forte para lidar com aqueles problemas, não. Tá legal? Então, vão fazendo, vivenciando, imaginando, sentindo. Alguns têm o aspecto sensorial, abstrato, fazem um percepcionar tão forte que eles chegam até a sentir as sensações, eles chegam a vivenciar, fecham os olhos, eles vão, é como se eles estivessem praticamente dentro do processo. É muito interessante. Bem, vamos seguindo então. Pizza deixar a massa, separar duas porções como se fosse uma pizza. Deixe a massa descansar, depois põe no forno de lenha para assar. Cuidado para não se queimar. Isso aqui é aquilo que eu já falei. Não fazer, não colocar problemas, não colocar os problemas na meditação. Ponha a passar dentro de um recipiente de argila. Lembre que o pão não era para comer só de manhã. O pão era o alimento principal para todas as refeições. Deu trabalho, não foi? Esta parte também a gente tira e assim a gente deixa. A gente elabora essa meditação. Vejam que tem aqui algumas janelas que também podem ser utilizadas. Alguns podem se demorar mais na descrição, nos detalhes. Ela é uma meditação curtinha e ela pode ser colocado aqui mais elementos ainda, mais detalhes, por exemplo, quando diz assim, misturar com as mãos, pode falar da sensação que está sentindo com as mãos, que pegar a massa, é tão gostoso, a textura da massa, aquilo que a massa vai se misturando, vai se modificando, como é bacana, como é bonito, alguns acham lindo essa transformação da massa, a vasilha de argila, pode ser descrito um pouco mais, colocar um pouco de água, e então isso são todas janelas que a gente pode enriquecer ainda mais esse pensamento. Podemos aumentar e colocar ainda mais elementos aqui, se for o caso. Se não for o caso e estiver de bom tamanho assim, tá ótimo. Tem outras janelas, várias outras aqui. Então, aqui tem mais achei que é uma lição bacana, que não é só... Bem, a meditação era isso, então. É isso que a gente geralmente faz, é isso que a gente exercita quando nós estamos elaborando as meditações. Com um pouco de prática, esses critérios aqui nessa coluna da esquerda, eles praticamente ficam automáticos na nossa mente. Aí a gente já vai lembrando e vai evitando tudo aquilo que não pode colocar e vai reforçando aquilo que pode colocar, e a gente vai se entregando e vai fazendo aquilo com mais tranquilidade. Vai vivenciando, vai se sentindo melhor,
a partir do momento que a gente pratica. A meditação, para ela funcionar, lembrem lá que ela tem que temos que sentir já, ao fazer a meditação, já temos que sentir um efeito. Se esses critérios foram cuidados, as escolhas da meditação foi bem feita e tudo mais, é muito interessante. Podem ser feitas vários tipos de meditações cristãs, tá bem? Esse é só um exemplo, mas tem muitos, tem algumas parábolas que podem ser feitas, tem, por exemplo, a parábola do semeador, tem a parábola das vinhas, tem inúmeras parábolas aí que podem ser utilizadas para fazer as meditações. Tem os cânticos, tem as letras dos cânticos que algumas são muito bonitas e tudo mais. Então, as próprias orações, tá legal? Então, outro aspecto das meditações bastante interessante aqui é que essa parte que está em amarelo aqui. Não é só colocar o fermento, dar uma mexidinha, deixar para lá, assim se faz com o fermento químico e a mistura do fermento, a massa fermentada nas outras 3 porções de farinha é trabalhosa. Tá, ok. É trabalhosa, é demorada, exige paciência, habilidade, perseverança. A mulher fica socando, amassando a massa por um longo tempo até a massa chegar ao ponto. Aí você põe a massa para descansar um pouco e ser colocada no forno. Sem a paciência da mulher que faz o pão não se produz mudanças no mundo. Sem a paciência da mulher que faz o pão, não se produz mudanças no mundo. Aqui tem um outro sentido que o padre João Carlos colocou, mas o que eu quero trazer aqui para a gente como reflexão é que as meditações também nesse sentido, não é só a gente fazer uma meditação e depois deixar para lá, eu vou interromper o compartilhamento e eu vou explicando um pouco mais aqui para vocês, tá legal? Ok, tá retornando aqui, tá bem. Porque é interessante este fermento, porque no caso, o fermento é quando, pelo que eu expliquei lá no início, a pessoa sai daqui, sai das questões e vai lá para a espiritualidade. E o fermento é aquela conexão com Deus, com a espiritualidade. Não deixa este fermento, esta parábola, que é esse fermento que Jesus chamou de o reino dos céus, para nós, o que é interessante aqui? Que a gente saiba que nós temos aqui vários fermentos, não temos só um fermento, temos muitos fermentos em nossa vida que podem fazer com que cresça essa nossa, vamos dizer, essa nossa massa, essa nossa estrutura de pensamento, ela possa crescer, aumentar, transcender, se ampliar. A gente pode iluminar estas áreas, trazer mais luz a estas áreas. A nossa estrutura, assim, ela pode ir se ampliando, se enriquecendo. O nosso pensamento pode nos ajudar neste sentido. A espiritualidade é uma das formas, a meditação cristã é uma das formas, cada um pode desenvolver a sua maneira essa meditação. E o princípio aqui é o mesmo. A gente sai sempre daqui e busca habitar aqui. Vocês viram que nesta meditação tinha também vários elementos aqui sensoriais. Vamos supor que o sensorial está aqui nessa parte.
também existiam vários elementos sensoriais. O que é interessante nesse sentido, pegamos alguns elementos espirituais, outros sensoriais, foi uma metáfora, foi se fazendo essa... mas são duas áreas. Geralmente, uma meditação pode conter elementos de outras áreas, desde que haja essa fluidez, desde que haja esses elementos sensoriais já são pré-selecionados. Se evitaria, por exemplo, colocar lá na meditação, quando nós fizermos, que é um processo demorado, que cansa, que é pesaroso. Isso a gente tiraria de uma meditação e a gente faria esta correção. Tá legal? Bem, para não me estender ainda mais, eu vou finalizar por aqui. Então, é esta aula que eu queria deixar aí para vocês, que eu prometi fazer e no dia não houve problemas aqui com a internet, eu não consegui acessar e trazer este conteúdo, tá bem? Agradeço então, um abraço para todos vocês, até mais. Vamos fazendo outros vídeos aqui. Vou parar a gravação.